Hora do Chá. Conhecimento, habilidade e ação para o RH. Um oferecimento Casa Tempero. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora do Chá. Eu sou Fred Fagundes, estamos aqui já na nossa segunda temporada. Se você chegou só hoje, aproveite depois desse episódio e faça o seguinte, dá uma pesquisada no nosso feed, porque tem muito programa bom, tem muita conversa legal desde o ano passado e você bem sabe, né? Sempre voltado para o profissional de RH. Hoje, o nosso convidado vem de Americana, do interior de São Paulo, e ele é o Fernando Muterli. Ele que tem experiência no desenvolvimento de novos negócios na área digital, já atuou como professor universitário e ajuda parceiros no desenvolvimento de ferramentas que auxiliam na rentabilização e segurança do negócio. Ele vem falar com a gente um pouco mais sobre a cultura e liderança dentro da contabilidade. Fala, Fernando, tudo bem com você, cara? Maravilha, ótimo dia a todos aí. Obrigado por esse convite, Fred. Realmente é uma honra poder participar desse podcast aqui. É uma ferramenta tão poderosa, né? Que tem ajudado e transformado vida e negócios de muitos empresários. E é de graça, né? Nas plataformas aí. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui possa fazer sentido para muitos aí que estão precisando. Você ouve muito podcast, Fernando? Cara, demais. O dia todo, enfim, muito podcast. Não é uma ferramenta legal para a gente consumir enquanto faz outras tarefas, inclusive, né? Não precisa ficar parado assistindo algo, né? Pode estar ali dirigindo, pode estar no transporte público. Tem muita gente que trabalha, estuda fazendo isso. Os mais jovens estudam ouvindo podcast. Quando eu descobri isso, eu fiquei assustado. Eu não tenho essa confiança toda, não, mas é gente que consegue. E aqui, inclusive, no nosso negócio, aqui, o nosso método não é o cumbuca com os livros, mas é o podcast. Então, a gente divide para as lideranças, depois, quinzenalmente, a gente assenta e discute todas as estratégias aí daquela pauta, daquele podcast. Que massa, cara. E, Fernando, quando a gente bateu uma bola antes, ainda pelo WhatsApp, fizemos ali tipo uma pré-entrevista, você falou muito ali sobre cultura e liderança e falou de uma maneira bem empolgada. Queria que você explicasse para nós assim, qual é a relação entre cultura e liderança dentro da contabilidade e por que, de fato, você acha que ela é tão importante. Bom, antes de tudo, eu só quero ressaltar que a minha formação não é em contabilidade. Eu sou empresário, um empreendedor da área contábil. E nesses últimos 8 anos, né, que eu tenho me dedicado a entender um pouco mais dessa persona, né, e compreendendo as diversas necessidades e oportunidades. Cultura e liderança, né, elas realmente têm uma relação muito importante. A cultura, ela é o jeitão da empresa, né? Você quer uma empresa com resultados, você quer uma empresa com bom atendimento, né? Nós aqui, por exemplo, desde quando eu comecei o negócio, eu quis que a minha empresa tivesse um atendimento, fosse vista como uma empresa referência em atendimento. Então, nós trocamos o bom dia pelo ótimo dia, porque eu sempre acreditei no poder das palavras. E desde então, eu chamava o time, né, chamava as pessoas que iam ali iniciar com a gente e pedia para ela, falou, olha, durante uma jornada que eu preciso que você se dedique a ótimo dia. Eu sei que você vai ficar com vergonha no início, mas fica tranquilo que isso vai passar, mas você vai ver a mudança ali na frente. Então, isso é só um paralelo aí e que, cara, foi uma transformação e assim, o resultado, o feedback que nós temos com um simples detalhe importante, né? Acreditar no poder das palavras e trocar o bom dia pelo ótimo dia. Então, isso, para nós, teve muito impacto aqui dentro. Então, a relação de cultura aí, né, com a liderança, eu quero uma empresa que tenha um bom atendimento, eu quero uma empresa voltada para resultados, então eu tenho que escrever realmente o que eu desejo com esse negócio, com essa empresa. Por quê? A partir dali, eu vou começar a construção com o time de liderança. Olha, é resultado que eu quero buscar? Como é que nós vamos formatar isso daqui? Como vai ser as reuniões? O que é negociável e o que não é negociável? E a partir dali eu começo a fazer realmente uma formatação
de pessoas, né, engajadas com esse propósito da empresa. Cara, tem um paralelo com missão e valores. Eu pergunto isso porque quando você começa a trabalhar lá muito novo, você normalmente recebe da empresa, né? Ah, essa é a nossa missão, esses são os nossos valores, tem a plaquinha distribuída ali por toda a firma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, ou tem um paralelo aí? Tem uma relação realmente entre cultura, liderança e missão e valores? Olha, eu acredito que é possível sim traçar um paralelo da missão e os valores de uma empresa, né? Mas eles representam conceitos diferentes dentro da identidade e da cultura organizacional. Por exemplo, né, a missão de uma empresa é uma declaração concisa que descreve o propósito fundamental da organização, o que ela faz, para quem e como ela faz. Os valores, né, são princípios fundamentais aí, que orientam o comportamento, as decisões, cultura interna da organização. Então, dentro desse mesmo aí, né, valores, o que é negociável e o que não é negociável. Sim. Então, eu vejo sim que é um paralelo importante, missão e valores. Legal, legal. E sabe, Fernando, que a gente tem ouvintes aqui de várias empresas, grandes empresas, médias, pequenas. Isso que a gente está falando vale só para as grandes empresas ou você acredita também para quem está começando? Principalmente para quem está começando, imagino, né? Já começar com isso definido pode ser fundamental para desenvolver um conceito, criar uma marca forte no mercado. Você acha que isso também é importante para as pequenas empresas? Com certeza. Levando em conta que quase 70%, né, você pode me corrigir até, Fred, dos empregos que são gerados aí no país, né, estão na mão de pequenas e médias empresas, né, levando em conta todo esse mercado aberto, né, a competitividade, enfim, a necessidade dessas empresas se adequarem ao modelo e para oferecer um melhor serviço, melhor atendimento, ter um resultado mais rápido, né? Como é que eu, né, consigo fazer a retenção de pessoas, mesmo dentro das pequenas? Então, é importante que as pequenas, né, elas entendam e que é possível e é necessário sim começar a trabalhar cultura e liderança dentro do seu negócio, porque a cultura, né, vai ser realmente a formatação daquilo que você entende, dos resultados que você quer ter. E aí a liderança, consequentemente, vai aplicar e replicar, né, tudo aquilo que você precisa dentro do seu negócio. E tem um termo que está bem na moda, Fernando, que é o tal fit cultural, né, que é quando o candidato meio que se encaixa na cultura de um escritório, de uma empresa. Pensando agora no RH, tá? No cara que vai ali fazer uma entrevista com um candidato. Como que ele pode avaliar essa personalidade do candidato, ou até mesmo do próprio colaborador que já está lá dentro, para saber que ele tem realmente esse fit cultural com a empresa? Olha, acho que é um desafio, né? É um desafio que nós passamos, né? Porque lá atrás, né, quando a gente era... eu vou dar um exemplo aqui do Fernando. Era uma pessoa, precisava de um comercial, então, cara, qual ferramenta eu utilizava? Qual, né, plataforma para poder colocar perguntas estratégicas para ver o melhor candidato? Imagina isso, né? Vem para dentro, trabalhou com vendas? Pode vir, né? E aí, no meio do caminho, a gente, né, ia ajustando. Talvez aquela pessoa fala, puta, cara, não tem nada a ver realmente com, né, aquilo que eu acredito, né, a maneira. Ela está mentindo numa venda, ela está exagerando ou não, né? Enfim, então isso não era avaliado. Então o fit cultural, ele é importantíssimo sim, né? E quando a gente entra dentro, fala de cultura, né? A gente já começa a alinhar e começa a desenhar o tipo de pessoa, né, que vai estar alinhado com aquilo que eu acredito, com os valores da empresa, os valores da organização. Então fit cultural, hoje nós entendemos, né, que, né, trazer pessoas alinhadas com propósitos e voltada para resultado, por exemplo, que é o nosso negócio, que é a nossa visão, né, é importantíssimo. Sim. Então, assim, o fit cultural, com toda certeza.
Sabe, eu vou te dar uma experiência até pessoal. Eu trabalhava numa agência, acho que foi um dos primeiros trabalhos meus com publicidade, e me senti muito à vontade. Fiquei uns 4 anos mais ou menos nessa agência, fui trabalhar no mercado editorial e voltei para uma outra agência nessa mesma cidade, em que era até maior, tinha umas contas públicas grandes e tal, o trabalho parecia bem interessante. E eu não me senti à vontade, porque não deu match, tá, sabe? O fit cultural meu, talvez, e da empresa, o que ela acreditava, a maneira como ela geria ali os colaboradores, não funcionou. E aí eu tive uma conversa com a psicóloga da agência, e a primeira pergunta dela foi: o que você espera? Eu falei: eu esperava que era igual a outra agência que eu trabalhei. Por falta de experiência, por achar que todas as agências eram daquele estilo. Mas é que eu fui entendendo, falei, não, cada agência, cada empresa tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua maneira de lidar com o colaborador, tem... Só pegando um gancho ainda, né? Eu acho que avaliar isso é importante, né? Muitas vezes a gente, às vezes se prende a algumas, né? Hoje existem dezenas de ferramentas aí, né? Para poder avaliar todo esse perfil, né? Então, por exemplo, aqui, lá atrás, quando eu comecei a entender um pouco mais disso, né, que a gente começou a utilizar algumas ferramentas que são replicadas na internet de graça, né? A gente já começou a fazer uma pré-seleção, né? E mesmo assim, não é fácil, né? A gente sabe que a mão de obra, né, ela está cada vez mais escassa, e aí depois acho que é um tema bem legal para discorrer dentro aí, como é que eu consigo trazer pessoas e retê-las, né, trabalhando o fit cultural. Pois é, essa até é uma pergunta que a gente tinha colocado no roteiro sobre o papel do RH nesse fortalecimento da cultura corporativa e na sustentabilidade dos negócios. Além dessas ferramentas de análise de colaboradores, de análise de candidatos, como que você vê a rotina do profissional de RH para não só manter ou talvez transformar até a cultura de um negócio, mas de levar até as pessoas que trabalham com você? Olha, a importância do profissional, nós aqui entendemos que nós estávamos com aproximadamente 18 funcionários, e eu sempre trabalhei com consultorias, né? Foi ali que eu comecei a entender que eu ainda querendo ficar no estratégico, né, tendo o tático e a operação, eu ainda era muito consumido ali. Foi a hora que eu falei, não, eu quero testar realmente agora internamente uma pessoa com RH. A partir dali eu vi uma mudança de comportamento muito grande, porque ela começou a absorver realmente, estrategicamente, funções que estavam caindo sobre, né, o estratégico. Eu não tinha tempo para realmente trazer novas ferramentas, novos produtos, novos negócios para a empresa, gerar novos negócios. E o RH, essa pessoa, ela foi fundamental aqui para nós, para poder realmente organizar, entender quem são as pessoas, entender realmente se ela está no local correto, né? E aí nós fizemos um mapa de toda a estrutura dentro da organização aqui, e ver se realmente essas pessoas, né, aí eu volto lá, o fit cultural, faz sentido, né, uma pessoa com uma visão muito mais analítica estar no comercial, né, não sei, né? Então ela começou a realmente mapear e trabalhar isso daí. Então nós organizamos e conseguimos ter muito mais o movimento da empresa voltado para resultado. Legal. Agora é exatamente aí que eu queria chegar, o tal do resultado. Porque é muito interessante você ver quando a personalidade da pessoa se mistura com a personalidade da sua marca, você vê que ela se sente em casa, você vê que ela faz algo porque ela gosta, porque ela está realmente feliz com aquilo que ela acredita está sendo aplicada no lugar onde ela trabalha, e os resultados vêm com mais facilidade, imagino, né, Fernando? Pô, isso aí todo mundo sabe, né? Trabalhar feliz, trabalhar com quem você acredita é muito mais fácil, né? Com certeza. Então, comportamento, né? Estudar comportamento humano, né, é um grande desafio. Eu falo que eu vim da docência, né? Eu trabalhei muito numa área totalmente controversa, né, do que eu faço hoje, né, da área da saúde. E eu trabalhava e estudava comportamento animal, né? Animal, cão, rato, enfim, por pesquisa.
quando nós vim para essa área, comecei a entender um pouco mais, né? 1 ano e meio eu estudo um pouco mais esse detalhe de comportamento humano, que é justamente aplicar e entender, né? Como é que nós podemos utilizar esses recursos da melhor forma possível dentro da organização. Então, entender o comportamento, eu falo que eu não sou a melhor pessoa aqui, né? Hoje eu tenho um time, eu tenho um consultor, eu tenho um RH estratégico aqui dentro, né? Que eu tenho o RH organizacional, que hoje é uma pessoa, uma consultora, e eu tenho hoje um estratégico, quase que um business partner aí, né? Que ele me apoia muito mais em questões estratégicas, né? No tático. Então, conseguir enxergar a função do RH na divisão e nessa granulação de atividades aqui dentro, acompanhando os líderes, acompanhando os times, com certeza, eu vejo assim que essa pessoa, o RH hoje, ele é importantíssimo dentro de qualquer empresa, né? Ou seja, qualquer empresa pode ter um RH, olha, se não tem, acho que tem várias vias aí, né, de consultoria. Eu com 3 pessoas, eu já tinha 2 consultores lá, né? Sempre gostei muito desse modelo e até hoje, né, acompanho muito. Legal. Sou apoiado por muitos consultores aí. Legal. E Fernando, agora a gente está aqui chegando próximo do nosso final. A pergunta que eu costumo fazer com quem eu entrevisto aqui para a Hora do Chá é para quem chegou aqui no programa, leu ali o título Cultura e Liderança dentro da Contabilidade, porque ela é tão importante, gostou do nosso assunto e falou, poxa, 20 minutos foi pouco, quero saber mais. Qual dica você dá para a pessoa entender melhor esse tema, para se aprofundar mais, seja literária, ou seja algum site, ou enfim, alguém que ela pode procurar para entender mais do que a gente está falando? O Fred, hoje existem alguns canais importantes, como nós, né, trabalhamos muito com esse profissional da contabilidade e ele é uma empresa, né? Existem as PMEs, as médias, grandes, né? Hoje existem alguns canais, o podcast, existem alguns podcasts específicos aí justamente para contabilidades, né? Para aquele contador que ainda é catedrático, que não desenvolve ainda o modelo de consultoria, né? Ou ele é muito preso à operação, ele não consegue sair da operação para desenvolver o seu negócio. Então, existem, hoje, acho que eu vou falar que acho que a maior delas aí, o podcast, né? Eu não sei se eu posso falar nomes aqui, mas enfim, manda ver. Olha, tem Anderson Hernandes, Pedro Neri, Marcelo Germano, ou seja, são algumas referências aí para PMS, né? Principalmente. Legal. Né? E consequentemente, né, aquele que gosta de leitura, existem várias referências, né? Você está em que momento de transformar o seu time, né? Legal. Então, eu não vou citar livros aqui, mas acho que o podcast é uma excelente referência aí. Vou deixar o link, então depois me passa o link desses podcasts pelo WhatsApp, porque eu vou deixar na descrição aqui na legenda. Eu não precisa nem sair anotando e correndo. Fica tranquilo que tá na legenda aí o link para você clicar e ouvir depois o nosso. Ouve o nosso primeiro. Como eu disse, você chegou até aqui e conheceu a Hora do Chá só hoje, dá uma pesquisada aí no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, onde você estiver ouvindo, que tem muito programa novo. Essa segunda temporada também está no YouTube, então você pode ver os últimos episódios também no YouTube, assistir os cortes. E também, que eu sempre deixo aqui no final, a mensagem importante do LinkedIn da Casa Tempero. No LinkedIn, no Instagram, você confere muito mais conteúdo. Bom, deixa eu me despedir aqui do Fernando, deixa eu liberar ele. Fernando Muterli, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela nossa conversa. Ajudou muito para quem tinha dúvidas sobre esse tema. Já era algo solicitado, a gente estava procurando alguém bacana para falar disso, que conhecia de podcast. Tá num estúdio bonito aí, que eu tô vendo aqui no YouTube. Para quem tá nos assistindo no YouTube, dá para ver o estúdio ali do Fernando. E, cara, muito obrigado. Estamos à disposição também, viu? Valeu, Fred. Sou eu que agradeço.
E, novamente, essas ferramentas aí, parabéns pelo recurso, parabéns pelo trabalho, e realmente foi uma honra poder participar aqui com vocês. Valeu, meu amigo. E pessoal, vocês que estão nos ouvindo, não esqueça de seguir o nosso programa no Spotify, deixa sua avaliação, no YouTube também, segue o canal, comenta, deixa seu joinha, que a gente volta logo mais com mais um episódio do A Hora do Chá, tá bom? Eu sou Fred Fagundes e até a próxima. Tchau, tchau.